Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá de novo e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou Tony Koznek. Porque a Cabala lida com a conexão que uma pessoa tem com as forças superiores, com o espiritual, com o Criador, é geralmente pensada ser uma religião. Não, ela não é uma religião, mas é associada dessa maneira, porque pessoas religiosas acreditam na existência do Criador. Elas têm uma espécie de relacionamento com o Criador através de oração. E elas também fazem coisas, ações que sentem que serão asseguradas pela sua tradição, serem o que o Criador requer delas. E ao fazer estas coisas, um relacionamento de proximidade é construído no contexto da religião. Então, se eles têm todas estas coisas, um relacionamento, a existência do Criador, ações para as aproximarem, então o que mais poderá haver possivelmente além disso? Bem, na realidade, não há mais do que isso. É só uma questão de como isso é feito, o paradigma no qual isso ocorre. A Cabala não é uma religião, é um método, é na realidade uma ciência. É uma maneira de estabelecer um relacionamento direto com o Criador. E ela usa componentes similares ao que a abordagem religiosa usa, mas o seu paradigma é completamente diferente. A diferença vem de se a pessoa aborda estes precisos mesmos elementos com a meta de interioridade ou exterioridade. E a Cabala descreve um processo que é considerado ser interioridade. A diferença entre as duas está extremamente marcada. E se você pegar na abordagem do paradigma da Cabala e a aplicar a estes mesmos elementos da religião, uma pessoa fazendo essas mesmas ações pode ter uma experiência completamente diferente, uma conexão direta com a força superior e uma percepção aumentada e realização não só do prazer da vida, mas da realidade da mente do Criador. Este é um verdadeiro relacionamento, então, vamos dar uma olhada para qual é a diferença e o que é que uma pessoa pode fazer com estes elementos, em prol de alcançar este tipo de relacionamento. Vamos ler de um artigo por Rav Michael Lightman, chamado A Diferença entre a Cabala e a Religião. Neste artigo, ele salienta a diferença precisa. É uma coisa pequena, mas o discernimento pode mudar a sua vida. Ele diz: a religião assume que o Criador muda a sua atitude para a pessoa, dependendo das ações da pessoa. A ciência da Cabala, contudo, afirma que a força superior é invariável, e as ações de uma pessoa não podem de modo algum a afetar. Em vez disso, as ações da pessoa podem mudá-la ela própria.
Ela será capaz de percepcionar a governança superior diferentemente se as suas próprias mudanças estão direcionadas para maior semelhança. Ela será capaz de percepcionar o Criador como amável e bom. Ao aumentar a diferença entre as suas propriedades, que são propriedades de recepção, e as do Criador, que são propriedades de doação, ela sentirá a atitude do Criador como mais negativa. Quando nós olhamos para onde vivemos, olhando para o meio ambiente que nos rodeia, podemos ver que somos completamente dependentes do meio ambiente. Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira a nós. Há enormes forças por aí que tentamos compreender. Tentamos aprender sobre elas através da ciência e ao grau ao qual as que podemos controlar, fazemos tudo o que podemos para as controlar. Porque elas são impressionantes. E, quando descobrimos que não as conseguimos controlar, então tentamos tomar outra abordagem, tentamos fazer um acordo com elas. Nós pedimos coisas delas, fazemos uma certa espécie de sacrifícios, tentamos tomar ações que pensamos que terão certo tipo de efeito sobre estas forças que não conseguimos controlar diretamente. Todas estas negociações se resumem realmente ao que podemos chamar oração, porque nós nos relacionamos a tudo o que vemos de acordo com como compreendemos as coisas. E acreditamos que a natureza responde como nós o fazemos. Isto é, se fazemos algo bom a uma pessoa, essa pessoa fará provavelmente algo bom de volta para nós. É assim que vemos as coisas devido à nossa natureza. Esta é uma qualidade do nosso egoísmo e devido a isto, olhamos para as leis da natureza que não compreendemos e suponhamos que a lei da natureza também age egoisticamente. Se eu fizer algo bom para ela, ela fará algo bom para mim. Isso é porque nós somos egoístas e tudo o que vemos nos aparece nessa forma. Então, encontramos-nos a nós mesmos a tentar melhorar situações nas nossas vidas e condições contra grandes forças ao sendo bom para as pessoas, fazendo algo em termos de caridade, ou ajudando animais, ou fazendo algo com a sociedade, e fazendo sacrifícios pessoais. E a esperança é que obteremos uma atitude boa em troca destas forças impressionantes ocultas. Há muitas expressões nos textos cabalísticos indicando a invariância da atitude do Criador para os seres criados. Eu não mudo o meu nome. Ele é bom e doa bondade para suas criaturas boas e más. A luz superior é absolutamente estática. Tenho a certeza de que viu estas escrituras e orações e que parecem mesmo misteriosas. De que pode isso estar a falar possivelmente? Do que está a falar é que a qualidade do Criador, a qualidade de doação, não é algo que mude, não é algo que possamos pedir que mude. E ainda sempre funciona exatamente da mesma maneira, sempre fazendo exatamente a mesma coisa. É o que chamamos de a luz está em repouso. É também o significado de Shabbat. Shabbat é considerado ser a conexão mais elevada com o estado mais elevado que um homem pode alcançar neste mundo, e acima deste mundo, uma conexão com o mundo de Atzlut. E este é considerado ser um estado de repouso. O que significa repouso? A luz está em repouso porque ela tem uma qualidade que nunca altera. Ela está sempre a criar e a cuidar de toda a criação. É uma atitude constante de amor, todo abrangente.
Então, os cabalistas que saíram da sua natureza, a sua natureza egoísta, a sua natureza inferior e penetraram no mundo espiritual, contam-nos sobre esta qualidade de constância da luz superior. E eles contam-nos que a natureza funciona por uma ideia completamente oposta à que temos quando tentamos fazer acordos com ela. E vemos que a força superior é uma que não muda, nem precisa de mudar. Porque se ela é doação, então não pode ser doação às vezes e não das outras vezes, porque então não é doação. Então, ou ela é uma força superior ou não é uma força superior. E, se como todas as religiões dizem, o Criador é bom, então, se nós não conseguimos sentir que isso é assim, então o problema é na realidade conosco, e não com a força superior. Desta forma, uma oração é chamada juízo próprio ou autoanálise. Isto é quando uma pessoa não apela ao Criador, mas se julga a si mesma, ao invés, e se analisa a si mesma em respeito à força superior invariável. À medida que a pessoa muda, ela corrige-se a si mesma relativamente ao invariável e absoluto Criador. Esta atitude para si mesma e para o Criador constitui a diferença entre a Kabbalah e a religião. Embora a religião requira certas mudanças pessoais, a religião é baseada em suplicar ao Criador. Neste mundo, as religiões são similares às mais antigas crenças, que praticam extensivamente suborno às forças superiores da natureza. Então, se não o podemos subornar, pelo que oramos, por que o chamamos? Nós temos dele pedir que nos mude a nós, de tal modo que o possamos compreender a ele. Nós precisamos de mudar as nossas ferramentas de percepção e não pedir que o Criador mude a sua atitude para conosco. Sabemos isto devido ao que os cabalistas nos trouxeram, porque isto não é algo que tenha sido criado a partir da nossa natureza, mas veio dos que saíram deste aspecto da natureza e nos trouxeram esta ideia. Nos livros da Kabbalah, e é claro que a Torá e as outras escrituras são todas partes da Kabbalah, e é por isso que dizemos que estas são as palavras de Deus, porque elas vêm do nível acima da natureza do homem. E estão a contar-nos para tomar uma atitude inteiramente diferente e oposta para com o que é que nós pedimos no nosso processo de desenvolvimento. E é por isso que é dito que a regra da Torá é oposta à regra dos senhorios. Torá é a luz superior, os senhorios é a nossa natureza egoísta. No artigo ele diz: uma convicção na mudança da atitude do Criador para a pessoa leva à inveja. Quem é tratado pelo Criador com maior amor é quem é mais divinamente escolhido. Isso faz com que antagonismo surja não só entre pessoas, mas também entre religiões. Os representantes de várias condições disputam as orações de quem o Criador está inclinado a responder com mais disposição. Olhemos para este paradigma, esta diferença entre a Kabbalah e a religião, deste modo. Vemos que, na religião, temos pessoas neste mundo que acreditam numa força superior, o Criador. E há acontecimentos ou forças, situações, que vêm às pessoas desta força superior. A força superior é responsável por tudo neste conceito. Agora, estes acontecimentos são sentidos como acontecimentos positivos ou acontecimentos negativos pelas pessoas neste mundo. Quando uma pessoa sente um destes acontecimentos como negativo,
Então ela começa a tomar ação, como lhe é explicado pela abordagem religiosa. Ela fará, primeiro, ações que são determinadas causarem um efeito na situação superior aqui, para mudar essa experiência de uma negativa para uma positiva. Então, ela fará ações de caridade, ela fará ações de sacrifício próprio, ela fará coisas na sua comunidade, todas em prol de causar um efeito aqui, para obter um bom resultado aqui. E ela também fará um pedido, chamado oração. Dependendo da misericórdia do Senhor, que ela vê expressa na variação que ela acredita acontecer aqui, na atitude do Criador. Por outras palavras, o Criador é inconsistente. Às vezes ela fará uma coisa boa a mim, às vezes ela fará uma má a mim. E nesta combinação de ações que são tomadas, e esta súplica, haverá uma influência para que, em vez de receber este resultado mau, ou atitude má do Criador, ela mudará através destas coisas para uma positiva, na experiência da pessoa que faz o pedido. Então isso significa que a percepção que a pessoa tem do Criador, mais a atitude do Criador, é completamente inconsistente. É variável, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E na realidade aqui, o homem não descobre coisa alguma sobre a própria natureza do Criador. Porque ele está a operar o sistema inteiro, baseando-se num princípio governador que existe para ele aqui, que é experimentar apenas bem. Mas isso é bem, em termos de definição, deste princípio de orientação, que é egoísmo. Isto é, eu não quero que as coisas mudem aqui, eu não quero sentir quaisquer coisas más do Criador, mas eu quero que a minha situação permaneça a mesma e quero que a atitude do Criador mude ao meu redor, enquanto eu recebo uma situação confortável e boa através dessa definição. Não só para mim, quero dizer, talvez uma pessoa não atue exteriormente, aparentemente como egoísta, não estão a tentar agir como egoístas, podem estar preocupadas com a sua família, com a sua nação, com o seu ecossistema, mas ainda assim, o que estão a tentar fazer é fazer com que o Criador mude uma atitude que é considerada ser má. No paradigma cabalístico, temos exatamente os mesmos elementos. Temos um Criador, temos pessoas no mundo, e temos acontecimentos a afetarem as pessoas. Alguns destes acontecimentos são sentidos pelo cabalista como positivos ou negativos. Agora, por que o cabalista já começa do princípio de que tudo o que ocorre é na realidade bom? Todas as ações do Criador não mudam, são todas boas. Dessa forma, todos os acontecimentos que ocorrem na vida da pessoa são também bons. E onde está o lugar ao qual a pessoa pode apelar por graciosidade? Como neste lugar aqui, onde uma pessoa pode pedir um bom resultado, que o Criador lhes deve demonstrar graciosidade a elas. Bem, o ponto de variância e o ponto de invariância é completamente diferente nestes dois paradigmas. Aqui, descobrimos que o Criador e todas estas forças são invariáveis. Aqui, descobrimos que a atitude da pessoa é invariável. A pessoa não muda, não cresce. O Criador sendo invariável e as forças do Criador sendo invariáveis significam que o único lugar de variação é na atitude das próprias pessoas. Elas são, mais ou menos, capazes de sentir a bondade, o fato da bondade por trás de cada um destes acontecimentos que o Criador lhes envia. E porque a oração que o cabalista ergue é uma oração para compreender ambos a invariabilidade dos acontecimentos e o próprio pensamento por trás disso. Funciona por um princípio governante inteiramente diferente.
Este princípio governante é o pensamento da criação, que determina por que tudo o que acontece é bom. Então a pessoa está a erguer continuamente um pedido para o fazer compreender como tudo aqui é bom. E como resultado, a própria pessoa se eleva no seu entendimento de ver como cada aparente acontecimento exterior, parecendo bom ou mal, na realidade é apenas outra expressão da intenção, invariavelmente boa, que vem do Criador. Então, como resultado, um conhecimento íntimo é criado para a pessoa através desta atitude. Ou seja, o homem muda, o homem se eleva. E esta é uma dinâmica constante. E ao passo que aqui, isto é um êxtase constante. Por outras palavras, isto é chamado pelos cabalistas o imóvel sagrado ou imóvel sacro. Não porque ele não está ligado ao sagrado ou ao sacro, mas porque ele não tem qualquer desejo de na realidade mudar. Então a sua oração não muda a realidade da pessoa. Esta oração só dá à pessoa uma espécie de truque psicológico, que nos dá uma espécie de paz de espírito que diz: tudo está bem, quer eu compreenda realmente ou não como as leis da natureza funcionam, ou qual a própria atitude do Criador é. Ela permite me sentir confortável e dizer: tudo está ok no futuro, no outro mundo, na outra vida, e por favor não mudes nada nas minhas imediações. Mas tu serves-me porque os mundos foram feitos para o homem. Sim, os mundos foram feitos para o homem, mas os mundos foram feitos para elevar o homem através de todos os vários mundos, até que o homem alcançasse a coisa que o Criador pretendia para ele, ou seja, ser equivalente ao Criador. E foi apenas porque os cabalistas usaram este método e subiram a este nível que foram capazes de nos dar as Escrituras e as instruções que agora lemos com este ponto de vista egoísta. Este é o verdadeiro significado do que eles nos deram. Este é o meio pelo qual podemos alcançar as mesmas coisas que encontramos nas Escrituras. Contudo, o Criador não escuta as palavras que proferimos, mas em vez disso lê os sentimentos nos nossos corações. Desta forma, não faz sentido desperdiçar tempo e energia a proferir belas frases que não têm sincero significado interior. A única coisa que nos é requisitada é nos empenharmos para o Criador com o nosso inteiro ser, compreender a essência dos nossos desejos e pedir ao Criador para os alterar. Mais importante, não devemos parar de comunicar com o Criador. Junte-se a nós novamente.